Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, dia 21 de junho, sexta-feira, dia do grande São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude. Eu vou refletir sobre São Luís de Gonzaga hoje na homilia, não obstante o evangelho seja lindo, tá? Então, você conhecer um pouquinho mais. A vida dos santos é um evangelho vivo também, né? A gente aprende muito, a gente vê o evangelho aplicado ali na vida desses homens e mulheres de Deus. Se você é nova aqui, faça parte da nossa família, vem fazer parte, eu convido você a se inscrever agora no canal, ative o sininho das notificações para você saber quando trarem coisas novas aqui, deixa joia, like, curtida no vídeo, escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração, as intenções, as pessoas, os impossíveis, vamos rezar, o padre vai colocar na missa, vamos rezar juntos, gente, somos um corpo, né, que reza juntos, tá bom? Então vamos lá, hoje é sexta-feira, talvez você já está aí slow down, né, a little bit, desacelerando, né? Acalmando o coração. Final de semana aí você vai descansar, mas não foge do canal final de semana. Vem sábado e domingo ouvir a homilia também, não se desconecta de Deus. Vamos lá então. O evangelho está em Mateus capítulo 6, do 19 ao 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, esse evangelho é muito lindo, gente. Ele está dizendo, olha, não basta viver, né? É preciso ter objetivos válidos na vida, né? Objetivos que possam satisfazer o nosso verdadeiro anseio. Só Deus e as coisas de Deus podem satisfazer, sabe? Plenamente a nossa sede interior de felicidade. Claro que os bens secundários são importantes, o dinheiro, né, as condições aí para viver bem, mas isso não pode ser a meta da nossa vida. Deus precisa estar em primeiro lugar. E a gente tem que ser generosa com aquilo que a gente tem para abençoar outras pessoas também, né? E é interessante o final do evangelho. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, o teu corpo ficará na escuridão. Sabe, a impureza, o pecado começam no olho, no olhar. Hoje em dia nós estamos num tempo de tanta impureza, né? As pessoas se vestindo com tão pouca modéstia, cada vez menos roupa. E nós somos visuais, né? Eu sou muito visual. Tem lugar que você tem que olhar para baixo, porque tudo te leva à impureza. Deus nos chama a viver a pureza, né? A respeitar as mulheres, a respeitar os homens, a viver a sua condição, se é casado, amar a sua esposa, ser fiel a ela, seu esposo. Mas esse mundo está indo no contrário do que São Luís de Gonzaga vivia, né? Eu vou falar um pouquinho de São Luís de Gonzaga hoje, que é o padroeiro da juventude, que foi um menino, morreu novo, morreu com 23 anos, mas conhecido pela sua pureza. Claro, ele vivia em outra época, não tinha internet, não tinha tantos apelos, mas ele escolheu viver a pureza, ele escolheu obedecer a Deus em tudo. Vou contar um pouco a história de São Luís de Gonzaga, que a gente celebra hoje então, o padroeiro da juventude, um santo muito especial. São Luís de Gonzaga nasceu no ano de 1568, na corte de Castiglione, na Itália, né? Ele era nobre, de uma família nobre. Era o primogênito de Marta Tana de Santena e Ferrante Gonzaga. Pertencente à nobreza, olha que história linda, ele recebeu por parte da sua mãe uma formação cristã e por parte do seu pai uma motivação para ser príncipe. Mãe muito católica, o pai pensando só na política, né? Claro, se ele tivesse essa vocação para ser príncipe, mas você vai conhecer a história dele. Sua família tinha muitas posses, mas graças ao amor de Deus, né? Luís, desde cedo, deixou-se possuir por esse amor de Deus, nunca se deixando influenciar pelo luxo e pelo poder. Com 10 anos de idade, na corte, frequentando aqueles meios, aí ele dava testemunho do evangelho e se consagrou a Nossa Senhora. E na corte, naquela época, rolava de tudo, era adultério, tudo que você imaginar, era um bacanal muitas vezes, né? Descobriu seu chamado à vida religiosa e queria ser padre. Mas o seu pai, ao saber disso, começou a levá-lo para festas mundanas, né? Até casas aí de prostituição, na tentativa de fazê-lo desistir da sua vocação. E diante das zombarias e das incompreensões, ele dizia: eu busco a salvação em Jesus, busquem-na você também. Quando ele tinha 14 anos, ele decidiu renunciar a todos os bens materiais e seguir os caminhos da fé, ele ingressou no noviciado dos jesuítas, né? Olha só.
E após essa etapa, ele foi para Roma iniciar os estudos de teologia para se tornar um padre. Entrou para a Companhia de Jesus e viveu lá, né, os jesuítas, 6 anos. Nesse período, em Roma, havia uma grande epidemia de várias doenças, né? E ele, deixando muitas vítimas. E ele se compadeceu muito dos doentes e foi trabalhar num hospital para cuidar dessas vítimas, né, das doenças. Ele adoeceu, né, com 23 anos e acabou falecendo, antes mesmo de se tornar padre, em 21 de junho de 1591. Foi canonizado pelo Papa Bento XIII, em 1726, sendo proclamado padroeiro da juventude. Depois foi nomeado protetor dos estudantes. São João Paulo II nomeou em 1991 padroeiro dos pacientes de AIDS, né? Suas relíquias estão na igreja de Santo Inácio, em Roma, e é venerado no dia da sua morte. Veja bem, num tempo no qual os jovens estão tão perdidos, né, muitas vezes, nas drogas, na sexualidade desregrada. Nós vemos aqui um jovem rico, bonito, diz a tradição que ele era muito bonito, que largou tudo para se consagrar totalmente a Deus e para viver a pureza. O pai dele levou nas festas mundanas. Festas mundanas quer dizer que tinha prostituta, tinha tudo, né? Mas ele se manteve firme no seu propósito, para mostrar para mim e para você, para os jovens, para todos nós, que é possível agradar a Deus, é possível viver a pureza, é possível ter um olho são, sabe? Claro, para ter um olho são, para viver a castidade como Deus nos pede, nós temos que evitar as ocasiões de pecado, como dizia, né, a Imitação de Cristo, aquele livro antiquíssimo, fantástico. Se você se expõe à ocasião de pecado, você já está pecando de alguma forma e vai ter como consequência o pecado. Então talvez você tenha que assistir menos séries com conteúdos impuros. Pesquisa a série antes. Ai, padre, eu não sabia, apareceu uma cena lá picante. Veja antes, guarde os seus olhos, porque o Evangelho diz, se o seu olho está contaminado, sua alma vai estar. O pecado muitas vezes entra pelos olhos. Então, veja a série que você vai assistir, veja o filme que você vai assistir, não exponha a sua alma ao pecado. Ai, padre, não me atinge. Atinge sim, claro que atinge, você é ser humano. Essas imagens ficam no seu cérebro e elas têm um poder maior do que você imagina. E a tentação vai usar delas. Então guarde o seu coração. E você, jovem, pergunte a Deus com seriedade, Senhor, qual é a minha vocação? Se você é chamado ao matrimônio, seja um santo pai, um santo esposo, uma santa mãe, uma santa esposa. Se você é chamado ao sacerdócio, filho, vá, não tenha medo. Se você, mulher, é chamada à vida religiosa, dê esse passo, Deus vai te sustentar. Nós precisamos de mais jovens como São Luís Gonzaga. Nós precisamos de mais padres. Olha, eu digo para você, nós padres estamos esgotados. Eu estou esgotado. Tanto trabalho. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou bom? Não, quer dizer que nós precisamos de mais padres. Precisamos de vocação. Vocações. Então rezemos pelos jovens, né? Para que Deus traga mais santas vocações à igreja. A gente precisa muito. São Luís de Gonzaga, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero olhar somente Jesus. Eu quero olhar somente Jesus, falando dos olhos do Evangelho de hoje, né? Eu quero olhar somente Jesus, escreve aqui a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E, por favor, anota aqui, escreve aqui também no Evangelho, ou no comentário, nos comentários, o que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você, o que Deus está te pedindo hoje. É muito importante, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia para você.